Boa noite, o Jornal da Record começa com a reportagem sobre denúncias que levaram a polícia do Rio de Janeiro a duas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Pois é, à procura de um policial desaparecido havia 15 dias, os policiais encontraram, numa dessas comunidades, um cemitério clandestino. A reportagem é de Paulo Hubert, Raoni Cosolins e Hernani Alves. O destino do comboio é uma comunidade da zona oeste do Rio. A missão, localizar o corpo de um policial sequestrado por criminosos há 2 semanas. Meia hora depois de saírem da divisão de homicídios, os agentes entram rapidamente aqui na comunidade do Rola, uma área perigosa controlada por traficantes. Na mesma hora, PMs perseguem suspeitos que buscam refúgio em Antares, uma comunidade vizinha. Um dos acusados é ferido na perna. O socorro é tenso. Os policiais não querem ficar expostos no meio da rua. Com a fuga dos traficantes, a vítima é levada para o hospital. Segundo a polícia, o suspeito estava com um rádio e uma submetralhadora. A divisão de homicídios procura um cemitério clandestino. O helicóptero da Polícia Civil faz um pouso no meio da mata. 3 agentes descem e cercam um mercadinho. Vários suspeitos são revistados. Um deles estava com uma pistola. 14 pessoas foram detidas. Os agentes entram agora numa área onde o corpo do policial Sérgio Lopes de Souza Júnior estaria enterrado. De acordo com as investigações, ele teria sido assassinado por traficantes depois de ser trazido para o interior da comunidade. Por isso, as buscas nesta terça-feira se concentram justamente nesta região. A operação conta com a ajuda de cães e bombeiros. Peritos encontraram restos mortais aqui na área de mata. Os policiais chegaram até este local através de denúncias anônimas. De acordo com os agentes da divisão de homicídios, aqui os traficantes executavam as vítimas a tiros e, em seguida, colocavam fogo nos corpos. Nós encontramos vários focos. Em cada foco desse, nós encontramos material, humano, vestígios de arcada, de osso mesmo. O nosso objetivo é, através de DNA, identificar o colega. E na Grande São Paulo, um policial militar e um guarda civil foram assassinados. Os dois estavam de folga e faziam um bico quando foram atacados. Os criminosos fugiram. No carro do policial militar, muitas marcas de tiros. Ele estacionava em frente a uma farmácia em Osasco, na Grande São Paulo, quando os bandidos atacaram. Eram 2 homens de moto que se aproximaram e começaram a disparar. O PM Luiz Carlos Costa foi atingido no rosto pelo menos 15 vezes e morreu na hora. Os assassinos fugiram. O crime foi no início da manhã numa das principais ruas do centro da cidade. Já havia bastante movimento por aqui, mas isso não intimidou os bandidos. Este rapaz passava pela rua no momento dos tiros. Todo mundo que estava na rua começou a sair desesperado, porque foram muitos tiros mesmo. O dono deste carro se preparava para ir embora quando começaram os disparos. O veículo dele também foi atingido. Quando eu vi o disparo, ele pegou, o carro dele foi para frente e começaram aí eu peguei, nem olhei, eu achei e fui para a farmácia. Por medo da violência, a família do policial já havia se mudado de Osasco, como conta este parente. Ele perdeu muitos colegas. Foi até o momento que ele viu aí que não era mais prudente, por exemplo, deixar a família morar aqui. A polícia analisa imagens de câmeras da rua para tentar identificar os assassinos. Na madrugada, outro crime. Este guarda municipal foi a vítima em Mauá, também na Grande São Paulo. Paulo Silas Correia, nas folgas, fazia bico como segurança. Estava nesta rua quando foi abordado por 2 homens armados. Ele reagiu, foi esfaqueado e morreu no hospital. Uma pessoa maravilhosa, trabalhador, sempre dedicado à família. Paulo estava na Guarda Municipal havia 17 anos. Pela experiência, era sempre escalado para dar palestras. Aqui aparece com colegas, orientando crianças numa escola da cidade. E a Justiça de Jarinu, no interior de São Paulo, negou o pedido de prisão da viúva do empresário conhecido como o Rei do Morango. Ao final da investigação, a polícia concluiu que a mulher matou o empresário por causa da herança. Uma casa com portões e janelas fechados. Uma câmera identifica quem toca a campainha e geralmente ninguém atende. Ninguém. Aqui mora Samara Soares Costa, apontada pela polícia como autora do disparo que matou o próprio marido. Elcio Spinassi foi assassinado há quase 3 anos no quintal da casa dele quando saía para o trabalho.
Na época, o Jornal da Record tentou conversar com a viúva. Dias depois do crime, Samara revelou detalhes de uma história criada por ela mesma, de acordo com a polícia. A última coisa que ele falou foi isso: amor, ele me matou, chama a polícia. Elcio Spinassi era produtor rural na cidade de Jarinu, interior paulista. Ficou conhecido como o Rei do Morango pelo sucesso e pela fortuna que acumulou nos negócios. Apesar disso, não gostava de luxo. Morava em uma casa simples e investia o dinheiro na lavoura. Já Samara, que não trabalhava, parecia estar insatisfeita com a vida que levava ao lado do marido e do filho pequeno. Ela sempre quis levar uma vida de princesa. Ela pretendia mudar para um condomínio luxuoso na região de Bragança Paulista, mas o Elcio preferia residir próximo à roça de Morango. Portanto, a motivação ela é financeira, tanto é que no dia da morte ela já pediu para a advogada dar início ao processo de inventário. A polícia encerrou o inquérito após a confirmação de que ninguém havia forçado portões ou pulado o muro para entrar na casa e de que lá dentro, na hora do crime, estavam somente o casal e a criança. A mulher do produtor rural foi apontada como autora do crime após o depoimento de uma testemunha que mora aqui no bairro. O vizinho disse que houve uma discussão e escutou a voz de um homem e de uma mulher. A pessoa que estava brigando com ele e que logo em seguida efetuou o disparo, era uma pessoa conhecida dele. Isso aí estava certo desde o início das investigações. Havendo só ele e ela na residência, é claro que quem foi o autor do disparo foi ela. Em quase 3 anos de investigação, a polícia de Jundiaí ouviu 49 testemunhas e descobriu que muitas foram ameaçadas ou compradas pela viúva, que ficou com boa parte da herança, estimada em 3 milhões de reais. A polícia pediu a prisão dela, mas a Justiça de Jarinu foi contra. Apesar de, no processo, constar uma conversa telefônica em que Samara revela a uma amiga a intenção de fugir. Ela diz: que custa eu pegar um avião amanhã e me mandar daqui? Nada me impede. A família de Elcio se sente aliviada com o fim da investigação, mas teme que Samara desapareça. Preocupa porque com os bens que ela ficou na mão e com muitos que ela tem ajudando ao lado dela, ela pode fugir. Se a justiça não tomar uma providência logo, ela vai fugir. Fogo na pista, fumaça, sinais de um acidente grave. A gente está chegando aqui no local, é o trecho da BR-101. As vítimas das rodovias federais no Rio de Janeiro. O motorista morreu na hora. Erros em sequência, a distração e o choque. E o emocionante resgate de um bebê. Daqui a pouco no Jornal da Record. Imagens impressionantes, cenas muito emocionantes, não dá para perder. É a nossa reportagem especial de hoje, Perigo nas Estradas. E agora vamos falar de um brasileiro que foi agredido por seguranças na saída de uma festa na Austrália. Ele está internado em estado grave. Os pais lutam contra o tempo para conseguir o visto e poder acompanhar o tratamento do filho. O desespero desta mãe esbarra na burocracia. O filho de Andréa, Marcos Vinícius Moraes, de 27 anos, foi espancado por um segurança de uma boate australiana e está internado em estado grave no país. Mesmo com o passaporte em mãos, ela não consegue o visto para viajar. Eu acredito que poderia ser mais rápida essa aprovação de visto. Com o passaporte eu consegui ir, sendo orientada por alguém lá que ficasse vigiando, mas que a gente conseguisse ir imediatamente. Andréa estava na praia quando soube, através de uma rede social, que além do filho ter sido agredido, o jovem corria risco de morte. Apesar de ter saído do coma, Marcos ainda não está em condições de se comunicar por telefone. E o médico que cuida dele em um hospital de Sydney já enviou uma carta para a família pedindo a presença urgente dos pais. O gaúcho mora há mais de 2 anos na Austrália, onde estuda inglês e faz aulas em um curso técnico de negócios. Pela internet, vários amigos mandam mensagens de apoio. A falta de notícias aumenta a agonia da família, que mora em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. Ele é o meu filho mais velho e eu preciso muito estar com ele. Eu quero quanto antes estar lá.
A Embaixada da Austrália em Brasília diz que está dando todo o suporte à família para que o visto seja emitido o mais rápido possível. Um acidente entre 2 ônibus em Diadema, na Grande São Paulo, deixou mais de 30 feridos. As vítimas foram levadas para hospitais da região. A perícia vai determinar as causas do acidente. Começou a demolição do elevado da Perimetral, na zona portuária do Rio de Janeiro. A primeira das mais de 1.000 vigas foi retirada durante a madrugada. Ela tem 40 metros e pesa 22 toneladas. O elevado vai ser substituído por 2 rampas. A obra faz parte do projeto de revitalização da região para a Olimpíada de 2016. O Ministério Público instaurou inquérito para apurar irregularidades no estádio do Mineirão, reinaugurado no último domingo. Torcedores reclamaram da falta de estrutura nos banheiros e da falta d'água. A Justiça vai analisar se o direito do consumidor foi desrespeitado. E os presos que conseguiram escapar da penitenciária no Rio durante o fim de semana continuam bem escondidos. Ou será que estão fantasiados para desfilar no carnaval, Ana? Ou já se mandaram tão longe há muito tempo, né? Até agora, só os 4 homens flagrados ainda dentro do esgoto voltaram para o presídio. Só hoje foram 35 ligações para o serviço do Disque Denúncia. Pelas informações, os foragidos do complexo penitenciário de Bangu estariam em comunidades da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Os nomes dos presos já constam na lista dos mais de 300 procurados. A cada grupo, passo a passo, nós vamos procurando a ajuda da população para que a polícia possa realmente retirá-los de circulação. A polícia continuou as buscas, mas até agora apenas 4 foram recapturados. A ficha criminal desses presos revela um perfil de alta periculosidade. São bandidos que respondem por homicídio, tráfico de drogas, roubo e receptação. E um detalhe: todos pertencem à mesma facção criminosa. Fazem parte do grupo Luiz Cláudio Machado, chefe do tráfico no Complexo do Alemão e um dos acusados do ataque que derrubou um helicóptero da polícia em 2009. Roberto Ferreira Vieira, que teria participado do mesmo atentado e ex-líder das bocas de fumo. E Robson Aguiar de Oliveira, matador de policiais, entre eles um agente federal. Para o governador do Rio, a fuga foi um erro que vai custar caro aos presos, todos beneficiados pelo regime semiaberto. Ao serem recapturados, vão perder tudo isso, vão para presídios internos de ficar 24 horas presos e vão deixar de ter a pena reduzida e ter a punição devida. A família de um menino com uma síndrome rara luta para conseguir o equipamento que o ajuda a respirar. Por quê, Celso? Porque ele mora na UTI de um hospital desde que nasceu. E com esse respirador, ele poderia perfeitamente viver na própria casa. Ele vai usar, não? As roupas ainda não usadas, o quarto decorado à espera do dono. Por conta de um problema grave de saúde, o filho de Josimar e Bárbara vive dentro de uma UTI desde que nasceu. Até de domingo a domingo a gente não tem tempo de sair de casa, não tem tempo de passear, nem sozinho, nem com ele. Então é uma situação difícil. O Gabriel nasceu com uma síndrome pouco comum, a síndrome de Ondine, também conhecida como doença do sono. Uma deficiência que impede que a criança respire quando está dormindo. Mas no caso do Gabriel, a doença se manifestou de maneira ainda mais severa e rara. Sem a ajuda de aparelhos, ele não consegue respirar, nem mesmo acordado. Por 1 ano e meio, o bebê sobreviveu com um pesado equipamento de ventilação mecânica ligado 24 horas por dia ao pescoço, que o impedia de sair do berço, causava incômodos. O garoto teve mais de 10 pneumonias e infecções por conta do tempo prolongado de internação. Em agosto do ano passado, uma ordem judicial garantiu à família a implantação de um marca-passo no diafragma. A cirurgia diminuiu os riscos, trouxe qualidade de vida. Ele estimula o nervo a estimular o músculo a contrair e provocar a respiração. Gabriel brincou pela primeira vez fora do quarto.
conheceu a rua. Ele achou um pouco estranho as coisas assim, né? Nunca tinha visto outras crianças que estavam assim até por pé. Até chorava para voltar para o quarto, ele não queria ficar brincando lá na brinquedoteca. Mas para receber alta e ter uma vida normal, ele ainda precisa de um outro aparelho, um ventilador de segurança importado que no Brasil custa entre 30 e 50 mil reais. O Estado ainda não autorizou a compra. Ele pode ter uma pneumonia por uma bactéria muito resistente e a gente nunca sabe para onde vai a evolução do paciente. Quer dizer, o perigo aumenta dia após dia. Sem dúvida, cada vez aumenta mais. No próximo dia 28, Gabriel completa 2 anos. A festa deve acontecer na UTI, mas a esperança é de que o presente mais desejado chegue logo, para que não só o filho, mas a família inteira possa respirar aliviada. Quando ele sair, que ele estiver bem, principalmente levar para ele ver os avós, nossos pais, lá na cidade da gente, levar ele num parque, para ele brincar com outras crianças, que ele nunca teve esse momento. Em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que o garoto não tem previsão de alta e que a aquisição do aparelho está sim sendo providenciada. Mais 5 atentados em Santa Catarina nesta terça-feira. Já são 55 ataques nos últimos 6 dias. Um caminhão foi incendiado em Joinville por volta das 5 horas da manhã. A maior cidade do estado é a que registrou mais ataques até agora, com 11 casos. Em Ilhota, criminosos invadiram o estacionamento da prefeitura. 3 ônibus usados no transporte escolar da rede pública foram incendiados. A gente já viu que é criminoso porque a gente achou as garrafas PET de 2 litros, foi 3 litrões de gasolina. O prejuízo da prefeitura de Ilhota chega a R$200 mil. Bandidos voltaram a atacar em Chapecó, na região oeste. 4 homens armados atearam fogo nesse ônibus. E agora há pouco, no fim da tarde, mais um ataque. Desta vez numa comunidade na região central de Florianópolis. As imagens exclusivas mostram o veículo tomado pelas chamas. Com isso, subiu para 24 o número de ônibus incendiados desde o início da série de ataques na semana passada. Prejuízo para os empresários e transtorno para a população que precisa do transporte público. Por causa dos atentados, as empresas reduziram o número de veículos em circulação, principalmente durante a noite e a madrugada. É a população que está pagando o pato, né? Quem é que pode botar o pé na rua depois das 8 horas da noite? Em Florianópolis, os ônibus circulam apenas até às 11 da noite e só voltam pela manhã. De manhã a gente pega carona para vir. E para ir voltar tem que ir com medo, né? Três criminosos roubam o cofre de uma loja em Franca, interior de São Paulo. Depois de descer do carro, eles usam uma barra de ferro e chutam a porta para tentar abrir. Como não conseguem, voltam no carro e pegam outras ferramentas. Com um pedaço de madeira, eles arrombam a loja. E em minutos retiram o cofre, colocam no carro e fogem. Este homem aproveita a situação e também furta alguns objetos da loja. 2 mulheres que passam pelo local fazem a mesma coisa. Ninguém foi preso. E no Rio de Janeiro, uma avó procurou a polícia depois que o neto foi vítima de preconceito racial numa farmácia. O funcionário acusado pode responder por injúria racial e pegar até 3 anos de cadeia. Uma simples ida à farmácia acabou em um grande aborrecimento para a dona Carmen. Ela estava com um neto de criação, um menino de 11 anos, fazendo compras, quando foi surpreendida pela atitude de um funcionário. Eu estava com meu neto, que é negro, meu neto de coração, virou e falou se estava incomodando. A aposentada conta que quando percebeu o que estava acontecendo, ficou inconformada. Eu falei, se fosse branco de olho azul, você não estaria falando. Mas porque é negra, aí eu desabafei. A farmácia fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, local onde a família também mora. Dona Carmen disse que o garoto ficou muito abalado, mas ainda tentou amenizar a situação. Deixa, vovó, deixa. Eu sei que eu não gosto de ser preto mesmo. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio manifestou repúdio à atitude do funcionário e enviou um ofício à Polícia Civil pedindo que o caso seja apurado com rigidez. O crime de injúria racial é punido com prisão que varia de 1 a 3 anos
e é inafiançável. Hoje, a avó do menino foi à delegacia registrar ocorrência contra o funcionário da farmácia. O que me deixou mais indignada foi a omissão daqueles funcionários. Ele fez por ele ser negro, porque ele não olhou a cara do meu neto, que ele estava de costa, não olhou nada, ele só viu a cor. Doeu mais na avó, provavelmente, do que no menino, né? Em nota, a drogaria diz que vai apurar esse suposto caso de racismo e que vai tomar as medidas necessárias. E olha só, essa é uma história que intriga os moradores da cidade satélite do Cruzeiro, em Brasília. Pois é, 2 vizinhos receberam pacotes em embalagens para presente. Abriram, claro, parecia um presente, né? Só que aí veio a surpresa. Sabe o que tinha lá dentro? Milhares de reais. Pelas ruas do bairro não se fala em outro assunto. Eu acho que tem algum Robin Hood aí. Imagine só a cena. Você vai até o jardim de sua casa e encontra um pacote embrulhado com desenhos natalinos. Ao abrir o pacote, a surpresa ainda maior. Você encontra dinheiro, muito dinheiro. Pois isso aconteceu aqui neste bairro e não uma, mas 2 vezes em casas diferentes. O primeiro caso foi no dia 29 de janeiro. 12 mil reais foram encontrados no jardim desta casa. Foi o filho do seu José que encontrou o pacote. Motorista do Exército há 34 anos, ele ganha 3 mil reais por mês e mora numa casa simples. Ele até que gostaria de trocar o carro ano 99 por um mais novo, mas mesmo em dificuldade financeira, entregou todo o dinheiro à polícia. Não é só eu que fiz isso, muitos podem fazer e usar de honestidade também, né? Não deixar o olho crescer. O segundo caso aconteceu um dia antes do seu José, mas o morador só procurou a delegacia agora. Um militar de 42 anos, que não quer aparecer, achou R$ 7.600 embrulhado em um pacote parecido. A polícia investiga o mistério. O dinheiro está retido apenas para que a polícia verifique a eventual ilicitude da origem desses recursos, né? Como não há indícios disso, eles vão ser agraciados com a restituição ao final do inquérito. Enquanto isso, os moradores continuam intrigados. Espero que essa pessoa apareça logo, né? Na sua casa? Na minha casa. Incrível. Cientistas britânicos criaram o homem biônico e primeiro mais completo do mundo. Rex tem coração, tem pâncreas, rins e sangue artificiais, além de outros órgãos também. Implantes de retina e de pele também foram feitos. E muitas dessas próteses que você vê aí agora podem ser usadas sim em humanos. O robô custou caro, o equivalente a 2 milhões de reais, e vai ficar em exposição no Museu de Ciências de Londres. Impressionante. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, chegou hoje ao Egito. É a primeira visita de um líder iraniano ao país em mais de 30 anos. Mahmoud Ahmadinejad foi recebido pelo presidente egípcio Mohamed Morsi. Ele está no Cairo para a reunião de cúpula das Nações Islâmicas. A visita reaproxima os 2 países que romperam relações diplomáticas depois do Tratado de Paz do Egito com Israel em 79. Um vazamento de gás provocou a explosão na petrolífera Pemex, no México. Especialistas descartaram a possibilidade de atentado. O acidente, que destruiu a sede da estatal na última quinta-feira, deixou 37 mortos e mais de 120 feridos. Os supermercados da Argentina congelaram os preços das mercadorias por 2 meses. A presidente Cristina Kirchner fez um acordo com as empresas depois que o Fundo Monetário Internacional acusou o governo de manipular os índices de inflação. Dirigentes e personalidades se manifestaram hoje sobre um novo escândalo no futebol mundial. As denúncias de manipulação de resultados em campeonatos envolvem jogadores e profissionais do futebol de vários países do mundo. Máfia, escândalo, corrupção. Em vários idiomas, essas foram as palavras mais usadas pelos jornais europeus para definir o esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol descoberto pela Europol. Os diários britânicos deram destaque à partida entre o inglês Liverpool e o húngaro Debrecen em 2009. Esse seria um dos 2 jogos da Champions League cujos placares estão sob a suspeita da polícia europeia.
Ainda há muito a ser apurado na relação entre profissionais do futebol e máfias ligadas a redes de apostas. A organização criminosa desvendada pela Europol tem base em Singapura, na Ásia, e ramificações na Europa, na África e nas Américas Central e do Sul. Ela pode ter manipulado entre 2008 e 2011 os resultados de 680 partidas. Para o gerente da seleção alemã, Oliver Bierhoff, se esses números estiverem corretos, eles são assustadores. Os policiais não divulgaram os jogos e nem os nomes dos envolvidos. Não é de agora que o futebol lida com manipulação de resultados. Na Itália, os escândalos se sucedem desde os anos 80. No ano passado, o capitão da Lazio, Stefano Mauri, e outros 18 jogadores foram presos. Já as redes criminosas cresceram nesta década à medida que as apostas esportivas se globalizaram pela internet e passaram a movimentar por ano o equivalente a 2 trilhões de reais, segundo a Interpol. O futebol responde por 70% desse volume. A FIFA cobrou rigor dos governos do mundo todo e pediu leis mais duras contra as máfias de apostadores. A entidade vem tentando resgatar a credibilidade do futebol e a dela própria. Na semana passada, a revista France Football mostrou como o Catar firmou acordos econômicos em troca de votos para a candidatura do país à sede da Copa de 2022. A FIFA ainda deve um relatório sobre o caso ISL, a agência de marketing que pagou propinas a cartolas nos anos 90. Entre eles, o ex-presidente da FIFA, João Avelange, e o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, segundo a Justiça da Suíça. E no portal R7, relembre outros escândalos do futebol. Acesse r7.com. Seleção brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari realizou apenas um treino para enfrentar a Inglaterra em Londres e fez mistério sobre a escalação. Nem parecia o Felipão de sempre. Bem-humorado e sem o vozeirão imponente. Tô com problema na garganta e já economizo o que eu vou dizer. Muito trabalho a ser feito e pouco tempo de preparação. Esse será o único treino da equipe antes do amistoso. 2 horas preciosas em campo para deixar a seleção pronta para o retorno de Filipão. Não se assustem e não imaginem nada diferente se um ou outro jogador que vocês imaginaram iniciar o jogo não iniciar amanhã. No treino leve, sob o intenso frio de Londres, Davi Luiz, que era dúvida até então, foi confirmado no grupo. Para o aniversariante Neymar, um presente, a indicação de que deve estar entre os titulares. Ainda foram escalados no time principal Luiz Fabiano e os recém-convocados, o zagueiro Dante e Ronaldinho Gaúcho. Com os jogadores que tem, o Brasil tem total chance de ser campeão do mundo. Os turistas estão frustrados com o tempo no Rio de Janeiro. Sabe aquele verão de sol, calorão, que todo mundo espera, que dá muita praia? Pois bem, sumiu. Ana, mas há quem diga que o tempo nublado tem lá as suas vantagens, né? Manga comprida é exagero, mas o guarda-chuva é necessário. Quem está no Rio de férias enfrenta um verão debaixo de nuvens. Quando não chove, até dá para caminhar na praia, como tem feito a família que é de Porto Alegre. Eles torcem por um céu bem azul. Ficamos monitorando diariamente e realmente a expectativa de estar no Rio com sol é diária. Com tantos dias chuvosos, às vezes a cidade parece morna. A gente acaba fazendo passeio alternativo, porque não tem sol. Dia com sol fica muito mais bonito, né? A gente se sente melhor, né? Que ninguém se ache azarado, porque o clima está exatamente como é previsto para essa época do ano. E tem lá as suas vantagens. Espaço de sobra na areia, uma brisa gostosa e Elias está feliz de ter deixado Belo Horizonte para passar o carnaval aqui. Verão sem brilho esse? Ele diz que é só procurar o ângulo certo. Rio de Janeiro é uma cidade muito linda e você acaba tendo um visual diferente da cidade, então acho super legal. Chove em boa parte da região sudeste e as temperaturas vão continuar baixas para a época do ano. No Paraná e em Santa Catarina faz calor com chuva à tarde. As imagens mostram uma grande concentração de umidade sobre o norte, centro-oeste e sudeste.
Uma frente fria que está entre duas massas de ar seco provoca nuvens carregadas do Amazonas ao Rio de Janeiro. Apenas entre o estado mineiro e fluminense pode chover o equivalente a 10 dias. O sol aparece no Rio Grande do Sul e do interior do Ceará até o norte de Minas Gerais. E até o sábado o tempo fica chuvoso em toda esta área em azul mais escuro, que vai aqui do Acre e termina no sudeste. Em São Paulo, chuva fraca no fim do dia e a máxima não passa dos 24 graus. Em Salvador, céu aberto, máxima de 32. No segundo dia do ano legislativo, líderes dos partidos de oposição e da base aliada do governo não chegaram a um acordo. E a votação do orçamento da União ficou para depois do Carnaval. O ano legislativo começou ontem. Hoje foi marcada uma sessão conjunta do Senado e da Câmara para discutir o orçamento da União. Mas como não houve acordo, os parlamentares só devem voltar ao trabalho no dia 19, uma semana depois do Carnaval. Na verdade, o orçamento deveria ter sido votado em dezembro do ano passado. No mesmo mês, o ministro do STF, Luiz Fux, determinou que o Congresso não poderia votar os vetos do projeto que faz a divisão dos royalties do petróleo antes de apreciar todos aqueles que já estavam na fila e em ordem cronológica. Com base nesta decisão, a oposição entende que o orçamento não poderá ser votado agora. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi bastante clara. Nenhuma proposição pode ser votada no Congresso Nacional sem que sejam apreciados os vetos. A base aliada do governo tem outro entendimento. A decisão do ministro Fux foi de determinar a apreciação dos vetos. Ele próprio declarou para a imprensa que não haveria nenhuma restrição para apreciação do orçamento. O sócio da Boate Kiss, Kiko Spor, recebeu alta do hospital de Cruz Alta, onde estava internado desde o dia do incêndio. E a repórter Natália Leite está em Santa Maria e tem outras informações. Boa noite, Natália. O Kiko foi para a cadeia, o dono da boate, como todo mundo esperava. Mas não foi para a cadeia aí de Santa Maria, onde você está, né? E onde todos os outros envolvidos estão presos. Que história é essa? Pois é, Ana, boa noite. A polícia chegou a confirmar que ele iria para o mesmo presídio onde estão os demais suspeitos, mas a defesa do Kiko conseguiu convencer a justiça que aqui em Santa Maria ele sofreria risco de represália, que a integridade física dele seria ameaçada, que haveria ameaça também à saúde psicológica dele ao voltar para a cidade palco dessa tragédia. Então ele foi para Ijuí, a 200 quilômetros daqui. Ele saiu de forma muito discreta do hospital em Cruz Alta, pelos fundos do hospital, num carro descaracterizado da polícia, com vidros escuros, protegido dos jornalistas. E vale lembrar que ele é representado por um dos escritórios mais reconhecidos de Porto Alegre. O advogado dele é desses que vai muito bem, que tem muito sucesso na atuação junto à Justiça Criminal. Isso explica boa parte dessa história, né? Natália, estou vendo que você está em frente à Boate Kiss, que passou hoje por uma outra inspeção, né? O que aconteceu? Hoje a equipe que esteve aqui é formada exclusivamente por peritos especialistas em análise de cenário de incêndios. Eles ficaram quase 5 horas aqui dentro e eu acompanhei o trabalho dos peritos. 5 engenheiros comandaram a última perícia na boate. Homens do Exército ajudaram a remover o entulho. Os técnicos buscavam pistas para remontar o início do incêndio. Mesmo com máscaras apropriadas, eles precisavam sair para respirar. É que para conversar enquanto colhem as evidências, os peritos precisam tirar as máscaras lá dentro. Se 9 dias depois da tragédia o cheiro da fumaça tóxica ainda é forte aqui fora, dá para avaliar o grau de dificuldade para respirar e para encontrar provas minúsculas, como fragmentos de um sinalizador, nesse labirinto de escombros. Giancarlo é mais um sobrevivente. Ele acaba de sair do hospital, emagreceu 10 quilos na UTI. E ainda sente os efeitos da fumaça. 10 quilos perdi. Fiquei 2 dias no CTI. Agora, eu não tenho essa diferença que eu canso rápido. Caminho um pouco, já estou cansado. Falta fôlego. Hoje ele voltou aqui pela primeira vez depois do fogo. E relembrou o terror daquela madrugada. Pegaram os extintores de incêndio, mas estavam vazios, os extintores de incêndio também. Não conseguiram apagar o fogo. Depois comecei a correr. Eu corri ali, mas não chegava nada, fumaça preta. Mais uma bolsa e um casaco foram encontrados hoje.
Os pertences foram encaminhados à polícia e serão entregues à família da vítima. Não há prazo definido para a conclusão da análise do material recolhido aqui. Do jeito que aquele rapaz está, ele ainda teve sorte, viu? Porque morreu hoje em Porto Alegre mais uma vítima do incêndio na Boate Kiss. Foi um jovem de 20 anos. Mas a maioria dos pacientes está se recuperando. Às vésperas de ter alta, encontramos Rodrigo no pátio do hospital. Ele ficou 7 dias respirando com a ajuda de aparelhos. O jovem era a segurança da Boate Kiss e aspirou muita fumaça. Ainda tenho dificuldade para respirar, tem bastante tosse. Veio o remédio importado dos Estados Unidos, eu recebi ele no sábado. Eu já estava acordado do coma. Daí eu me lembro, sábado deram um medicamento pra gente, foi que ajudou a melhorar bastante. O número de pacientes internados tem diminuído, principalmente os que necessitam de ajuda para respirar. Em Santa Maria, apenas um jovem respira com aparelhos. Ele está em coma aqui no Hospital de Caridade. Mesmo assim, já apresentou sinais de melhora. Tiraram o raio-x dos pulmões dele, tá quase limpo já. O médico Marcelo Cipel é especialista em ventilação extracorpórea, técnica que permite uma regeneração do pulmão. Ele explica os efeitos e as sequelas que esse tipo de tratamento pode ocasionar. O risco de sangramento, já que tem que se usar anticoagulantes. Existe algum risco de infecção, você tem que colocar um tubo numa veia grande do paciente para retirar o sangue. Apesar do grande número de altas, mais um paciente internado em Porto Alegre morreu. O técnico de informática Pedro Almeida, de 20 anos, é a vítima de número 238. E bombeiros do interior de São Paulo viveram hoje uma situação dramática. Eles foram atender ao chamado de salvamento numa rodovia. Só que o motorista do resgate atropelou a mulher que esperava por socorro. Sobrou pouco do carro depois da batida. Segundo o motorista do caminhão, Helena Gomes da Silva, de 50 anos, não parou ao cruzar o trevo que dá acesso à rodovia Tancredo Neves, em Franca, no interior paulista. Tentei desviar, mas não tem como. Eu estava na pista normal, ela veio, ela que bateu no caminhão, não fui eu que bati nela e aconteceu o que aconteceu. Com o impacto, a auxiliar de enfermagem foi arremessada para fora do veículo. O socorro foi chamado e a vítima ficou deitada aqui sobre o asfalto da rodovia. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou em 10 minutos, mas o soldado que dirigia o caminhão perdeu o controle e acabou atropelando a mulher, que não resistiu e morreu. O caminhão do bombeiro veio, passou em cima da senhora, que ela estava viva ainda. O caminhão do resgate vai passar por perícia para saber se um problema mecânico provocou o acidente. Houve uma perda de freio, mas vai ser apurado isso para saber o que realmente aconteceu. A Coreia do Norte exibiu um vídeo polêmico. As imagens mostram um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Sonho ou provocação? O vídeo da agência oficial do governo norte-coreano foi montado ao som de We Are the World. Nele, um rapaz sonha estar a bordo de um ônibus espacial. Da órbita da Terra, ele vê a Península Coreana unificada, norte e sul, sob a mesma bandeira. Em seguida, o ataque a uma cidade grande, coberta pela bandeira dos Estados Unidos. Arranha-céus em chamas. As imagens lembram o 11 de setembro. O texto em coreano diz: uma fumaça negra na América. Devem ser os demônios queimando em suas cavernas. O ônibus espacial do sonho foi lançado pelo mesmo modelo de foguete que a Coreia do Norte testou em dezembro passado. Em resposta ao teste, as Nações Unidas adotaram novas sanções contra a Coreia do Norte. Hoje, o embaixador sul-coreano aqui da ONU disse que o vizinho do Norte testará novas armas nucleares em breve. O teste nuclear da Coreia do Norte parece iminente, afirmou Kim Suk. Não podemos ficar sentados sem fazer nada. A Coreia do Norte já fez 2 testes nucleares nos últimos 7 anos. Se houver mais um, a ONU alertou que reagirá energicamente. Raros filhotes de guepardo nasceram em cativeiro no Japão. Dos 5 filhotinhos nascidos no zoológico de Tóquio, 2 são guepardos rei. Em vez de manchas, eles têm listras na pelagem das costas. Esse aí é um guepardo normal. E olha o guepardo rei, que bonitinho.
Eles têm o gene recessivo, são raros, tanto na natureza quanto em cativeiro. A espécie, inclusive, está ameaçada de extinção. Três homens foram executados na Grande São Paulo. Em Carapicuíba, um empresário foi perseguido e baleado por homens em 2 motos. O carro dele capotou e atingiu outros 3 veículos até bater numa árvore. Em Osasco, 2 irmãos foram mortos por bandidos que passaram de carro atirando. Ninguém foi preso. Em Itajaí, Santa Catarina, continua internada a jovem que foi escalpelada quando andava de kart num parque de diversões. Fernanda Drier, de 22 anos, passou por cirurgia, mas segue sem previsão de alta. O Denatran decidiu prorrogar a fiscalização das novas regras para os mototaxistas. Uma reunião entre as autoridades e os motociclistas terminou sem acordo em Brasília. Um novo encontro foi marcado para o dia 20. Até lá, as multas não serão aplicadas. Bandidos sequestraram a gerente de uma agência bancária em Minas Gerais e fizeram a família dela refém. A polícia foi chamada e conseguiu salvá-la quando ela chegava à agência com os assaltantes. 2 vítimas foram resgatadas pelo helicóptero da Polícia Civil, o marido da bancária e a empregada doméstica da família. Na porta da delegacia, eles foram recebidos por 2 irmãs do mecânico. A gerente da agência bancária esperava lá dentro. Nenhuma das vítimas ficou ferida. Ainda estava escuro quando os criminosos invadiram a casa da família. 3 homens viajaram para outra cidade com os 2 reféns, enquanto outros 2 bandidos levaram a gerente até a agência bancária. Como o sistema de segurança do banco não permitiu a retirada do dinheiro, eles ainda ameaçaram um outro gerente que estava no local e saíram de lá com a mulher. Eles não saíram do banco com o dinheiro, mas passaram a exigir a entrega em um ponto, em outro local fora da cidade que seria feita a entrega. Nesse momento que houve a intervenção. Policiais militares e civis cercaram parte da quadrilha. Houve troca de tiros e 2 sequestradores foram presos. André Soares Costa, de 38 anos, e Darlan de Souza Milagres, de 39. Darlan seria um especialista nesse tipo de crime e já teria atuado em estados como Santa Catarina e Espírito Santo. Pelo menos 3 suspeitos ainda são procurados. A gente acredita que o número maior entrega essa numerosa quadrilha. A gente não pode revelar maiores dados que poderá prejudicar as investigações. Imprudência, pressa, bebida ao volante, por vários motivos, né, Celso? Centenas de pessoas não voltam para casa depois de uma viagem. Na reportagem de hoje da série Perigo nas Estradas, você acompanha o incansável trabalho das equipes para salvar vidas nas principais rodovias do Rio de Janeiro. BR-101, Rio de Janeiro. Frações de segundo separam a vida e a morte. Veja novamente, o motorista do carro passa reto na curva. Na mesma rodovia, próximo dali, outro acidente. Repare no alto do vídeo, o caminhoneiro tenta fazer a curva, mas o caminhão desaba no asfalto. Trânsito intenso nas 2 pistas. As motos usam o corredor de carros. O motoqueiro leva uma fechada. Ele tenta desviar, mas é lançado para o alto. Nos 3 casos, as vítimas sobreviveram, mas nem sempre é assim na rodovia que atravessa 12 estados do país. A fumaça negra é sinal de acidente grave. Nossa equipe percebe os avisos. Há algo errado pelo caminho. A gente está chegando aqui no local. É o trecho da BR-101 entre a cidade de Silva Jardim e Rio Bonito. Imagens gravadas pelo celular instantes depois da batida mostram que os motoristas se arriscam ao lado do fogo. Uma cena de horror. Terror total. Terror total, o cara gritando aí de baixo aí e não poder fazer nada. O casal está dentro do carro que queima embaixo do caminhão carregado de contêineres. Aos poucos, chegam as equipes de socorro. Tarde demais para salvar vidas. Os bombeiros tentam agora apagar o fogo e ó, o clima é tenso, eu ouvi um estalo agora. Pode ser que tenha explosão também. Tem muito óleo, muita gasolina ali ainda. A equipe teve muita dificuldade para controlar o incêndio. O acidente aconteceu nesse trecho aqui da BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio de Janeiro.
Testemunhas disseram que o casal havia acabado de almoçar naquele restaurante e teria entrado no carro para atravessar a rodovia, exatamente no local onde é proibida a ultrapassagem. Foi nessa hora que o caminhão teria atingido o carro e arrastado o veículo de passeio, olha só, por cerca de 200 metros. Mas o motorista do caminhão contou uma outra versão. Disse que o veículo vinha no sentido certo e acabou derrapando na pista molhada. Só a perícia agora vai poder descobrir as reais causas do acidente. O motorista do caminhão está assustado. Quem conhece a rodovia desabafa. É super perigosa. Isso todo dia tem acidente aqui com vítima. Como é que é conhecida? A rodovia da morte aqui do Norte Fluminense. Tinha que duplicar logo isso aqui. Um trânsito pesado que desse aí, que você vê carretas e mais carretas e pondo em risco todo mundo, né? As estatísticas confirmam. 139 pessoas morreram no ano passado só neste trecho entre Rio e Espírito Santo. E numa coincidência infeliz, foram 101 acidentes na BR-101. A maioria dos acidentes ocorrem quando as pessoas estão infringindo a lei em algum sentido. Já tem 26 óbitos só nesses 29 dias. Desespero. Carlos ainda não acredita no que aconteceu. Eu não sei o que houve, não sei se ele não viu. Ele não viu o carro. Como é que pode não ver um carro, mas não viu? O amigo dele, Emerson, de 39 anos, foi atropelado quando tentava atravessar a rodovia a pé. Um cinegrafista amador registra o momento do resgate. Os amigos da vítima assistem toda a cena. Em poucos minutos, o homem é levado para o hospital em estado grave. Flagrantes de imprudência são vistos a todo instante, um atrás do outro. A concessão prevê o alargamento de apenas metade da estrada até 2017. A concessionária que administra a rodovia espalhou 107 câmeras ao longo da pista. As imagens, gravadas 24 horas por dia, ajudam a agilizar o socorro. O operador ele identifica a ocorrência, se é um acidente, se é um atendimento mecânico e aciona o recurso específico para o local. A gente quer que essas imagens que hoje são rotineiras de acidentes graves se tornem menos frequentes. As câmeras do Centro de Controle monitoram toda a extensão da BR-101 que corta o Rio de Janeiro. São 320 quilômetros de rodovia. Apenas 59 têm a pista assim duplicada. O maior trecho é o mais perigoso, onde são registrados os acidentes mais graves. Quem dirige aqui pela BR-116 encontra a mesma dificuldade. O desrespeito às leis de trânsito e o tráfego intenso de veículos longos e pesados aumentam em muito o risco de acidentes graves. As equipes de resgate trabalham o tempo todo. Uma carreta que transportava cilindros de combustível tombou e pegou fogo. As chamas queimaram a vegetação às margens da BR-116. O motorista morreu na hora. Outro acidente. Caminhão e carro batem de frente. A motorista fica presa nas ferragens. O resgate é rápido. Desta vez, a motorista foi levada com vida para o hospital. O carro ficou assim. Acidentes impressionantes estão na história da BR-116. O policial militar Maurício Ferreira da Silva, de 30 anos, foi uma vítima da imprudência na estrada. 10 de abril de 2011, Maurício voltava com o irmão mais novo de um passeio na região serrana do Rio. Era o PM quem dirigiu o carro de Guapimirim a Teresópolis. No meio da viagem, um veículo que vinha em sentido contrário tenta ultrapassar um caminhão na curva e bate de frente no carro do policial. Maurício tentou desviar, mas não conseguiu. O cenário é assustador. Motoristas e viajantes param para ajudar as vítimas. Os bombeiros chegam e dão início a um resgate dramático. O teto do veículo foi cortado para retirar os passageiros. O carro do PM está tombado no barranco. A escuridão dificulta o trabalho. Veja esta pulseira colorida no braço de um rapaz. O grupo de jovens no carro que provocou a batida voltava de uma festa. O policial Maurício morreu a caminho do hospital. Leonardo, que estava com ele, lembra emocionado as últimas palavras do irmão. Ele gritava de dor, chorava de dor,
desculpa. Quais foram as últimas palavras do teu irmão? Diz pra mãe que eu amo ela. Uma dor que não se acaba. Hoje, quase 2 anos depois, a família ainda espera por justiça. Eles sofreram também um acidente, mas eles estão bem. Mas eles esqueceram, acabou. Eu não existo, meu filho não existe. E isso eu não quero deixar morrer. Mais um drama na BR-116. Agosto de 2011. O mesmo ano, o mesmo trajeto, a mesma rodovia. Era início da madrugada. Um caminhão carregado com 30 toneladas de cimento tomba na pista e atinge de frente o carro de passeio. A imagem é forte. O veículo onde estão um casal e um bebê é esmagado pela carreta. Parece impossível, mas ela estava lá, viva no meio das ferragens. Tem criança chorando dentro do veículo. Meu Deus do céu, Senhor. Eliana Rocha Santos é resgatada com ferimentos leves. O bebê de 8 meses é levado às pressas para o hospital. O pai, Eliel Pereira Santos, de 34 anos, e a mãe, Ana Paula Barbosa Rocha, de 29, morreram na hora. Isso nos deixa triste porque eles não tiveram nem a chance de a gente tentar o socorro a eles. Mas, por outro lado, a gente está feliz que havia também uma criança dentro do carro. Um acidente desse, sobrevive-se basicamente por um milagre divino. Mas a criança sobreviveu também porque ela estava na cadeirinha de criança e estava com um cinto. 1 ano e meio depois... Quem comprou pra tu? A perda dos filhos arrasou a vida da mãe de Ana Paula e da mãe de Eliel. Unidas pelo mesmo sentimento, as avós reúnem forças para cuidar da neta. Ela que nos dá força para estar de pé. A avó materna, Célia, ganhou uma nova filha. Eliana tem agora 2 anos. Esperta, a menina brinca o tempo todo, mas ainda não sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Por enquanto, a psicóloga falou que é pra gente deixar assim, quando ela for descobrindo por conta própria. A gente fala ali, mamãe e papai, mas não explicar o porquê mamãe e papai não estão conosco. Acostumados à difícil rotina nas estradas, o tenente Felisberto e a capitã Adriana hoje saem do quartel para uma missão especial. Vão se encontrar com a menina que salvaram na noite do acidente. Se não fosse o corpo de bombeiro chegar naquela hora que vocês chegaram, essa daqui podia não estar conosco, né? Eu que agradeço os elogios, a gente só fez o nosso trabalho, mas é muito gratificante quando a gente consegue pegar um anjinho assim, com vida ainda. Isso pra gente é indescritível a emoção. Pela primeira vez, a família e os bombeiros vão assistir às imagens do resgate. Emoção e tristeza. Precisar da gente, que Eliana precisar da gente, a gente tá lá, de mim pessoalmente. O resgate de Eliana representa o quanto a vida merece ser preservada nas estradas do Brasil. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até lá.